Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda edição da Semana do Fundamental 2, esse evento da gerência de anos finais da SME do Rio de Janeiro. E esse ano o nosso tema são os territórios educativos. A nossa transmissão está sendo realizada pelo YouTube da Multirio. Eu sou Cleiton Botas, professor de matemática e assistente na gerência de anos finais. Eu sou licenciado pela UERJ, tenho mestrado em matemática pela UF e agora sou doutorando pela UFRJ. Bom, a nossa roda de hoje, que eu vou estar fazendo a mediação, se chama O Desafio do Ensino das Matemáticas no Fundamental 2. Bom, e para começar a nossa conversa, eu convido a Cristiane Chica. A Cristiane é mestre em Ciências pela Escola de Comunicação e Arte da USP, especialista em Tecnologias da Educação pela PUC do Rio Grande do Sul e licenciada e bacharelada em Matemática pela PUC de São Paulo. Ela possui experiência de 27 anos na área de educação, em especial em formação de professores de matemática, e é coautora de livros e materiais para professores e estudantes de matemática, e está como diretora de educação do Grupo Matema. Bem-vinda, Cristiane. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente essa oportunidade para falarmos sobre daquilo que a gente mais gosta, né, Cleiton? Matemática. Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa roda de conversa. Acredito que vamos ter sim, Cristiane. Obrigado. Bom, e também eu vou chamar agora a Tamires Purificação, baiana, professora de matemática, pesquisadora da educação financeira e relações étnico-raciais, licenciada em matemática pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutoranda em ensino da matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da Matemática, o PMAT da UFRJ, e atualmente atua na rede privada do Rio de Janeiro e na gestão da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBM, Regional do Rio de Janeiro. Então, Tamires, seja bem-vinda você também. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e espero que essa roda seja bem produtiva e bem divertida também, para falar sobre as matemáticas que a gente acredita e trocar um pouco com esse pessoal que também gosta de matemática assim como a gente. Tamires, obrigado. Obrigado pela sua presença. Bom, então a gente está falando aqui hoje para uma rede que é a maior rede da América Latina e especialmente para os professores de matemática. Então, para começar, eu vou perguntar para a Cristiane. O título da nossa mesa é Os Desafios do Ensino das Matemáticas no Fundamental 2. O que você tem para falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Puxa, é um tema amplo, né, gente? É um tema complexo. Acho que dá para a gente falar alguns dos grandes desafios, né? Se a gente for pensar sobre a aprendizagem de matemática, nós temos aí os dados que não colaboram muito, né, para um trabalho que tenha tido tanto êxito. Nós temos hoje apenas 15% dos estudantes brasileiros saindo do ensino fundamental dos anos finais com ensino adequado, né? Esses são os dados aí do SAEB de 2021. Nós sabemos que desses 15%, só 2% dos nossos alunos chegam no nível de proficiência avançado. Então, nós temos aí muito trabalho pela frente, muitos desafios, mas eu quero dizer que, pensando nos desafios, eu considero importante falar de alguns deles aqui, mas eu sou da turma do otimismo, sabe? Eu gosto muito de falar daquilo que eu acho que é muito possível, né? De alguém que confia na educação, que confia na potencialidade e de que ela pode, de fato, transformar vidas. Então, eu queria falar, eu acho que um desafio, um grande desafio que a gente tem é conquistar esses alunos para a matemática, é mudar um pouco a crença, né, de que só alguns parecem que podem aprender matemática. E romper essas crenças ou romper essa mentalidade fixa que vai se acumulando no estudante ao longo dos anos na escola é importante, porque muitas vezes essas crenças paralisam os estudantes para aprender matemática, né? Então, a gente entende e aposta que todas as pessoas podem aprender matemática, né? Que os nossos cérebros são plásticos o suficiente, de uma plasticidade suficiente que nos permite, né,
através de boas experiências, aprender cada vez mais. Portanto, é preciso pensar como é que eu vou mudando e atuando para romper ou até para prevenir que algumas dessas crenças estejam instauradas quando se fala de matemática. Então, é comum que a gente veja, por exemplo, os alunos chegando na escola e pensando na aula de matemática. Ai, não vale a pena eu gastar muito tempo fazendo isso, não sei a solução. E se ele não encontra rapidamente a solução, ele já acha que não sabe fazer, porque nós temos uma crença que ser bom de matemática é ser rápido, é ser ágil, né? É como se a agilidade fosse um troféu para esse estudante. E a gente sabe que pensar matematicamente não quer dizer ter agilidade matemática, né? A relação do estudante com o erro, por exemplo, é comum algumas crenças do tipo, se eu errei, eu devo desistir, ou eu preciso apagar e começar tudo de novo, porque não adianta entender o porquê do erro. Quer dizer, essa relação, ela precisa ser fortificada. Não, eu posso aprender a partir do erro. O erro me ajuda, né, a criar novas conexões, novas sinapses que me permitem pensar a respeito dele e aprender. Ou então, crenças do tipo que só tem um jeito certo de resolver determinadas coisas em matemática. Então, se eu vou resolver um problema, embora possa ser um problema que admita várias soluções, os alunos, os estudantes ainda pensam que há uma maneira certa, há um único jeito de se fazer. Então, veja, romper essas crenças significa trazer uma matemática, né, que não seja uma matemática limitante, mas uma matemática que permita desenvolver uma mentalidade que a gente chama uma mentalidade de crescimento. Então, alguns pesquisadores, como a Joe Bowler, né, têm trazido muito essa discussão sobre como é que a gente vai criando uma mentalidade que permita aos estudantes se engajar e aprender matemática. E a gente sabe que a combinação de duas grandes ações tem grande impacto. Significa trazer a resolução de problemas como um grande foco para o trabalho da matemática e a comunicação. Ou seja, tentar implementar na sala um trabalho que favoreça muito a discussão, o trabalho em duplas, o trabalho em grupos, a análise de soluções, a investigação, a gente poder trazer problemas que sejam mais motivadores, que favoreçam, portanto, o envolvimento dos estudantes para pensar a matemática. Toda vez que a gente traz para a sala de aula a voz do aluno, permitir ou garantir espaços onde eles possam trocar opiniões, argumentar em favor das suas ideias, refletir sobre como ele pensou, como ele registrou, como ele representou matematicamente as suas descobertas, sentir-se valorizado porque ele tem outros interlocutores, certamente a gente vai conseguindo mudar um pouquinho esse mindset de pensar nesta matemática que é só para uns, que é para poucos, que eu preciso ser rápido. Então, esse é um trabalho que a gente sabe que exige tempo, exige esforço, exige dedicação, exige um bom planejamento para ir mudando essa relação dos estudantes com a matemática. Então, eu penso que um dos grandes desafios para pensar o ensino de matemática é essa mudança da relação do aluno com esse componente curricular, né? Hoje a gente tem muitas pesquisas que falam sobre a ansiedade que as aulas de matemática causam
aí para os estudantes. Então, acho que esse talvez fosse aí um dos grandes desafios, principalmente para os professores dos anos finais, né, do Fundamental 2, uma vez que eles pegam os alunos já vindo aí com uma trajetória de aprendizagem de matemática, que a gente tem já alguma vivência. Se você me permite, Cleiton, acho que vou trazer mais um ponto que eu considero assim um desafio, algo bastante importante, que talvez se relacione um pouquinho com isso que eu esteja falando. Estejam à vontade para comentar aí comigo um pouquinho desses desafios também, né? Eu acho que uma outra situação que é bem importante quando a gente fala sobre os desafios da matemática, é pensar um pouquinho o lugar da aula de matemática, né? Essa aula que precisa ser um encontro único, um espaço bastante produtivo de aprendizagem. É olhar, às vezes, esse espaço como um segundo educador, né? Então, quando a gente fala de aprender matemática, em todas as etapas da escola, a gente está falando de criar um ambiente onde os alunos possam trocar e aprender junto. E, às vezes, uma mudança física simples na sala de aula, de colocar, por exemplo, os alunos em U, pode mudar muita coisa dentro da sala de aula, porque um vai ouvir o outro, um vai falar e escutar a respeito do outro, né? Então, quando a gente pensa num espaço, a gente está pensando em algo que seja feito, criar um ambiente intencional, um ambiente que possa acolher, seduzir, deixar, portanto, esses alunos aí confortáveis para participar de uma atividade que foi claramente ali atribuída, né, a ele. Então, trazer, por exemplo, os alunos para trabalhar mais em grupo também é muito potente. Então, quando a gente articula, né? E quando a gente fala de trabalhar em grupo, a gente não está falando de fazer um agrupamento simples, a gente está falando de ter uma estratégia que seja potente para a aprendizagem, né? Onde, de fato, eles possam tomar decisões juntos, discutir a respeito da tarefa, né? Trabalhar para chegar a uma solução, a ter um produto ali. Então, quando eu coloco os alunos num ambiente onde eles, né, são a autoridade para resolver, trabalhar junto, organizar o seu trabalho, a gente também tem uma grande potência aí. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais nos recursos, na forma e na gestão, para trazer estes alunos para pensar matematicamente dentro da sala de aula. Então, se a gente pensar um pouco em ajudar a quebrar essas crenças, que é um grande desafio, e pensar numa aula que traga esses alunos para trabalhar junto, discutir boas tarefas e bons problemas, a gente vai estar contribuindo bastante para uma aula que seja bastante produtiva, né? Então, a gente acho que seriam aí talvez uns dois grandes desafios, um do ponto de vista, né, de trazer os alunos e o outro da gente organizar muito essas experiências pelas quais os alunos podem passar nas aulas de matemática e variando os recursos que a gente possa ter, né? Então, como é que eu posso engajar um aluno trazendo, por exemplo, a discussão a partir de um jogo que eles estejam envolvidos numa situação de aprendizagem? Como é que a gente pode problematizar a partir do jogo um conceito matemático? Como é que eu posso propiciar uma atividade onde os alunos se comuniquem matematicamente? Então, eu gosto muito de dizer que quando a gente pensa ali o ensino de matemática,
a Base Nacional Comum Curricular traz para a gente 4 processos que elas dizem como processos que possam, de fato, ser formas privilegiadas de se aprender matemática, né? A resolução de problemas, como um processo matemático muito importante, como uma forma privilegiada de aprender matemática. E quando a gente fala de resolução de problemas, a gente está falando de colocar os alunos em problemas que tenham significado e sentido para eles, onde eu preciso desenvolver estratégias, executar um plano, testar hipóteses, levantar possíveis hipóteses, checar, fazer conjecturas, analisar, refutar, verificar novas possibilidades, né? Concluir, quer dizer, envolver os alunos num ciclo cognitivo que permitam a eles pensar matematicamente. E isso não é um desafio simples, porque nós temos aqui a maioria dos nossos estudantes muito voltados a querer respostas prontas, né? A querer saber como é que resolve isso. E quando você me coloca numa situação onde eu tenho que elaborar uma estratégia, discutir com meu amigo, representar, organizar, apresentar, falar sobre, é complexo mudar, né, essa organização da sala de aula. Isso é um desafio, principalmente para os adolescentes, mas é um processo importante, uma forma privilegiada de aprender. E a investigação. Então, um é resolução de problemas, segundo é trazer a investigação nesse sentido de que eu tenho um grande problema para resolver e eu vou ter que buscar formas de organizar, investigar, trazer, né, diferentes formas de resolução para essa situação. Os projetos são formas privilegiadas de se pensar matemática, e é uma forma de envolver e de engajar os estudantes. Quantos projetos relacionados à vida cotidiana, ao seu entorno, que a matemática pode trazer? E a modelagem matemática também como um grande processo de pensar matematicamente. Quer dizer, quando a gente fala de aprender matemática, a gente está falando de aprender um modo de pensar, né? Qual é o modelo matemático que me permite resolver este problema e um conjunto de problemas semelhantes a esse? Então, se a gente for falar de um grande desafio aqui para a gente pensar a matemática, eu pensaria também que é incorporar nas nossas práticas, talvez, aí um pouco mais dessas formas privilegiadas de aprender a matemática. Acho que eu vou parar por aqui, que senão eu vou ficar falando aí muitas ideias, mas são algumas, acho que, das grandes questões que a gente tem em relação ao trabalho com matemática na escola. Trazendo alguns pontos da sua fala aqui que me chamaram a atenção, você falou ali no comecinho das crenças, né, de que algumas crenças que a gente tem ainda na matemática, uma de que a matemática é para poucos, privilegiados, a questão de que a matemática também é uma coisa nata, então não tem nada a ver com o esforço, né, não tem nada a ver com a dedicação, né. Um outro ponto que eu achei muito interessante, você falou das formas de resolução de problema, né, e o título da nossa roda aqui já trouxe um pouco disso, foi um pouco tendencioso, já falando do ensino das matemáticas, né, do ensino fundamental 2, né? Então, agora aproveitando esse link, eu vou agora dar a palavra para a Tamires. Então, Tamires, o que você pode trazer para a gente então nessa conversa, por favor? Nossa, Cristiane trouxe vários elementos para a conversa, assim, para a gente pensar essa questão de como os estudantes veem a matemática e como que a gente, enquanto professor, né, professora, a gente pode estar contribuindo para mudar esse imaginário, né, que é muito subjetivo. O emocional, ele pesa muito no momento da aprendizagem. Então, muitas vezes, essa questão do erro, como ela falou, o estudante, ele erra e ele acha que ele não vai acertar nunca, assim. Então,
esses são fatores que a gente precisa estar sempre atento na sala de aula e construir um espaço confortável, de que seja leve, que os estudantes eles são capazes também de desenvolver essas habilidades para falar, e principalmente de ver que a matemática não é algo duro, engessado, né? Que foi criado por uma pessoa, ou criado, que tem muito essa ideia, né? Nasceu na Grécia, é uma ciência dura, poucas pessoas aprendem, quando na verdade não. Existem dados que mostram que anteriormente a isso, já no Antigo Egito, já tinham, né, a construção das pirâmides, enfim, vários conhecimentos que a gente pode estar trazendo para a nossa sala de aula também, para levar a história da matemática para inspirar os estudantes e falar, né, e aí inclusive questionar. Hoje a gente estuda aquilo que já foi feito anteriormente, mas será que hoje nós também, inclusive aqui na sala de aula, nessa ideia da investigação que ela falou, a gente não consegue também estar dando o primeiro passo para as construções futuras, né? As conjecturas futuras, as modelagens futuras da matemática, ou, por exemplo, hoje está muito no auge a questão da tecnologia. Então, assim, os nossos estudantes que estão com a gente hoje são os que futuramente vão estar desenvolvendo os softwares, né? As grandes tecnologias, os grandes aplicativos, e tudo começa com a investigação, com essa ideia, né? Com a curiosidade. Então, levar esse espírito para a sala de aula, né? De que é possível ter uma curiosidade e desenvolver algo para resolver um problema social ou para resolver alguma questão, e você transformar isso numa fórmula ou numa modelagem, né? Criar uma situação, um problema. E aí, futuramente, se tornar algo maior, né? Trazendo a tecnologia ou trazendo outras formas de desenvolvimento também. Então, sempre é esse primeiro passo, assim. E aí eu acho que um grande desafio né, que a gente sonha muito na sala de aula, e às vezes isso também é podado, porque os estudantes, no início, quando estão nos anos iniciais, chegam, a sala de aula é muito divertida, tem brincadeiras, tem várias coisas, e quando a gente vai caminhando para os anos finais e encaminhando eles para o ensino médio, a gente fala, você tem que se comportar, você tem que ser adolescente, você tem que ter postura de ensino médio, e às vezes a forma que a gente fala isso, a gente poda esse sonho desses jovens também. E aí, né, você tem que fazer a fórmula, tem que aprender como é que faz, resolve essa equação, essas coisas, e a gente acaba podando, né? Não dá esse espaço da criatividade. Ou então, às vezes, também a gente subestima os estudantes e acha que, não vou levar uma massinha de modelar para a sala de aula, porque eles estão nos anos finais, já são sérios, tem que fazer atividades mais duras, mas às vezes o que essa criança precisa é esse estímulo desse processo criativo, né? Esse jovem, esse pré-adolescente, esse adolescente, precisa desse estímulo para justamente conseguir formular de uma forma mais algébrica, por exemplo. Então, assim, atividades lúdicas ou atividades que a gente utilize material concreto, como sólidos geométricos feitos com canudos, por exemplo, ou usando jujuba, ou usando essas coisas que a gente consegue levar uma ludicidade e, inclusive, desenvolver mais esse processo criativo, assim. Então, eu acho que o desafio é a gente se desafiar também, né? A sair dessa caixinha de que tem que estar lá na sala de aula só usando a caneta, né? Escrevendo na lousa e tal. Às vezes a gente pode fazer, como a Cristiane falou, fazer uma roda ou fazer alguma coisa e falar, hoje vou colocar uma música, ou vou passar um filme, e esse filme vocês vão ter que ver o processo criativo, algo relacionado à investigação que foi feita, e como que a gente, por exemplo, poderia fazer uma investigação das equações do primeiro grau. Então, levar algo que é fora da matemática para justamente inspirar algo que a gente quer ver relacionado à matemática, assim. Então, eu acho que são coisas que a gente pode, né, ir pensando para ajudar, assim. E, sobretudo, pensar o que a gente, né, enquanto formadores, o que a gente forma nossos estudantes. A gente não forma só para matemática, a gente forma para a vida. Como que a gente vai encaminhar esse estudante para o ensino médio? Então, é um estudante que não tem sonhos, que não pensa na educação como algo que pode ajudar na própria vida, só pensa, vai ter uma profissão futuramente. Mas o que vem junto com essa formação? Então, às vezes, o estudante ele chega na escola com vários problemas da família, a gente sabe, né? Qual é a realidade brasileira, qual é a realidade da desigualdade, às vezes a criança não tem dinheiro, enfim, a família não tem, e aí tem vários problemas, não consegue comprar material, não consegue várias coisas. Então, a última coisa que esse jovem vai pensar é em estudar em casa, ou enfim, ou fazer algo que vai resolver uma atividade, enfim, tem muitos problemas que afetam nesse desenvolvimento, né, da aprendizagem. Mas como que a gente, enquanto formadores, na sala de aula, nesse chão da escola, como que a gente consegue
fazer essa transformação ali, assim, ou pelo menos mostrar esse caminho de possibilidades, né? De que tem uma escritora Chimamanda que ela fala do perigo de uma história única. Então, às vezes a gente acha que, né, um estudante ele vem de uma família que infelizmente não é bem estruturada ou que tem vários problemas. O único caminho para esses jovens seria só um resultado que futuramente a gente dizer que virou uma estatística que não foi uma estatística positiva. Então, não, a gente precisa acreditar de que é possível romper com isso, assim. É possível construir novas perspectivas, novas possibilidades e dizer para esse jovem que você pode sonhar, você pode ir no ensino médio, você pode ter uma profissão, você pode fazer outras coisas. Então, como que a gente consegue estar, né, contribuindo e, inclusive, levando a própria matemática como esse lugar de problematizar, né, dados sociais. Então, levar gráficos para a sala de aula, levar tabelas que falem da desigualdade. Por exemplo, como que o salário mínimo não dá conta de, né, a gente pensa na educação financeira, que é uma área que eu gosto muito, como que não dá conta, não acompanha o desenvolvimento do salário mínimo, não acompanha a cesta básica, mas como que a gente consegue, de certa forma, né, equilibrar isso, assim, então ter um olhar crítico, né, ir ao mercado, vai comprar, né, aquilo que vai comprar, se vai render mais, se vai comprar só pelo preço ou pela qualidade também, porque às vezes a pessoa acha que ela vai pagar mais barato, mas na verdade vai ser um produto que ela poderia ter pago, né, um valor diferente e pela qualidade melhor, e aí conseguir economizar nesse sentido da qualidade e não só do preço. Então, são estímulos e discussões que a gente pode ir levando para a sala de aula também, para inspirar esses jovens, para ver a matemática de uma outra forma. E, inclusive, de saber que a matemática ela não é neutra. A gente pode, sim, pensar, utilizar da matemática para discutir, por exemplo, a desigualdade, né, dos salários entre homens e mulheres, e de ver como a gente precisa avançar nisso, nessa questão do gênero, como a gente, infelizmente, tem... Agora a gente está no mês do orgulho, né, LGBT, como ainda o Brasil é um país que tem muita homofobia, tem pessoas que morrem, que sofrem discriminação simplesmente pela, né, a forma que ela se relaciona. Então, assim, são instrumentos e são discussões importantes que, às vezes, os próprios estudantes trazem para a gente. Então, a matemática e a sala de aula da matemática tem que ser um espaço de construção do respeito. Então, assim, como que a gente consegue discutir, levar essas discussões para que os estudantes eles saibam que eles vão conviver em sociedade, né? Seja no ensino médio ou quando terminar a escola, e que a matemática ela pode ser, né? Esses dados eles devem ser interpretados para um avanço. Então, quais são as políticas públicas que podem ser desenvolvidas em torno disso? Então, futuramente, quando vierem a trabalhar, enfim, e quais são, como que a gente pode ver o mundo de uma forma melhor, assim, um espaço mais coletivo. Só queria falar também que um grande desafio é que os últimos anos a gente saiu da pandemia, então a gente tem visto muito isso. Então, esses jovens que a gente está mandando dos anos finais para o ensino médio, muitos têm uma lacuna, né, assim, de conteúdos muito básicos. Então, o papel né, da gente nas aulas conseguir também reforçar certos conteúdos, né, frações, números inteiros, vários conteúdos, né, que são operações com números racionais no geral, enfim. Então, como que a gente consegue também, em algum momento, né, nesse currículo, trazer algo que vai ajudar nesse conteúdo, e não só passar uma lista de exercício, mas como que a gente consegue fazer uma atividade, seja utilizando material concreto, cortar, pedir para fazer frações, porque, assim, ajuda nesse desenvolvimento da abstração, que vai ajudar a desenvolver esse cálculo, né, essa conta ou aquele conteúdo que não foi muito bem preenchido. Então, para quando chegar no ensino médio, que vieram os conteúdos mais complexos, né, da matemática, que esse estudante consiga ter menos dificuldade, assim. A gente sabe que a gente ainda vai passar uns anos com esse desafio de suprir, né, essa lacuna que já existia antes, como a Cristiane trouxe os dados da SAEB, mas hoje a gente tem uma lacuna muito grande ainda, assim. Então, botando o pé no chão, saber que é uma realidade, infelizmente, mas que a gente consegue avançar. Então, por exemplo, ter esse evento aqui de falar quais são os desafios que, né, que a gente, como professores, a gente pode estar refletindo, porque também refletir a nossa prática é uma forma de se reinventar, de continuar trazendo os elementos que são necessários para a sala de aula. E a última coisa que eu queria falar é que também é algo que ajuda nas aulas também, além da história que eu já falei, mas existem elementos da cultura brasileira que podem ser adicionados às aulas. Então, existe a lei, né, 10.639, que fala do ensino e cultura da história afro-brasileira. Então, por exemplo, como que a gente traz elementos da capoeira,
traz elementos da roda, do samba. Como que a gente traz esses elementos para pensar a nossa aula? Então, a gente está no Rio de Janeiro, que é um dos estados que o carnaval ele produz muitos dados, né? Então, assim, o processo de desenvolvimento das fantasias, o processo de desenvolvimento, né? Até a parte financeira também. Então, olhar para esses dados. Como que a gente traz isso para motivar os estudantes? Então, o movimento que é feito, né? A geometria. Quando você tem um giro, eu posso olhar para isso, pensar uma parábola. Enfim, é desafiar mesmo, é difícil, a gente sabe que a pessoa que trabalha 20, 40 horas, a gente não consegue estar desenvolvendo planos, né, todos os dias, enfim, mas assim, é importante, existem vários pesquisadores e pessoas que estão produzindo material já, planejamentos para professores nesse sentido, para que a gente consiga estar pegando esse material também, estudando e aplicando na sala de aula. Então, se desafiando a fazer com que a aula ela leve essa matemática para mais motivada, né? O estudante ele consiga ver de uma forma diferente, assim, saber que existem várias matemáticas, que a matemática não é uma só, não é só aquela que a ideia da ciência que acham que é só certos corpos e certas pessoas que têm o perfil para estudar. E é isso. Obrigado, Tamires. Nossa, adorei, gostei muito da sua fala, né? Ali, para fazer um ponto, como quando você falou que os alunos passam dos anos iniciais para os anos finais, e ali esse problema, que é um problema que já existe, ele se agrava, né? A gente tem a professora dos anos iniciais que trabalha com material concreto, que traz a geometria literalmente na mão dos alunos, e quando a gente vai para os anos finais, ali no 6º ano, no 7º ano, isso já não existe, né? Então acho que cabe aí o professor de matemática refletir, pensar um pouco em relação a isso, o que ele pode trazer, né? Você falou bastante também da ligação da geometria com a álgebra, que eu particularmente amo, né? Então acho que a álgebra que é realmente o ponto-chave da dificuldade, a álgebra é a abstração, que a geometria pode, que é a parte que os alunos até gostam mais, a geometria, ela pode vir para complementar e ajudar ainda a álgebra e essa abstração. Achei que foi ótimo, gostei bastante da sua fala. Você quer comentar alguma coisa? Cristiane? Nossa, eu adorei também essa conversa aqui. Acho que vamos todos sair daqui, né, mais nutridos para refletir, que acho que a ideia é bem essa. Eu acho muito interessante, né, a gente olhar para a matemática visual e para a matemática manipulativa, né? Porque a gente sabe que o cérebro aprende com estímulos que são visuais, né? O visual é muito importante, né? O você manipular é importante. Então, toda vez que a gente conseguir pensar, toda vez que for possível, né, propor uma atividade que seja desafiadora, porque tem que ter um grau de desafio que me faça querer pensar, mas precisa ser um desafio que seja acessível e que me permita representar de múltiplas formas, né? Não só com lápis e papel, mas uma representação que seja visual, que seja escrita em palavras, que seja criar um modelo, né, que seja com os palitos, com os canudos, com as tampinhas, quer dizer, isso traz sentido e significado para quem está pensando, né, e vai gerando aquilo que a gente entende que é importante em matemática, é ganhar a autoconfiança, a resiliência, né, que se a gente conseguir isso dos alunos, a gente já tem aí um bom caminho andado, né? E só me trouxe também aqui esse olhar, né, para o currículo de matemática, que é um currículo denso. A gente tem muita coisa para aprender e trabalhar em matemática, né? Mas eu penso que, como a gente falou um pouquinho aqui, eu acho que tem uma coisa que é bem importante, que eu acho que vale muito a pena a gente falar, que é a gente também, a Tamires falou um pouquinho, né, desse período pós-pandemia, que é o trabalho de recomposição de aprendizagens, que a gente também saber entender aquilo que é muito estruturante na área, aquilo que é extremamente importante e que vai ajudar os alunos a avançar de um ano para o outro,
né? E se a gente conseguir organizar este currículo de modo a estabelecer mais conexões, eu facilito a aprendizagem e ganho em tempo. Então, pensar como é que eu posso ensinar e trabalhar números decimais, operações com os decimais, ao mesmo tempo em que eu estou trabalhando medidas de comprimento, área, perímetro, por exemplo, medida de superfície, eu não trabalho em caixinhas separadas, eu posso trabalhar fazendo articulações, e aí eu ganho em termos de desenvolvimento de habilidades. Como é que eu posso fazer para trabalhar números inteiros e, ao mesmo tempo, trabalhar com os gráficos da realidade, como a Tamires trouxe aí, tem tanto dado real, por que eu não trabalho ao mesmo tempo estatística e ao mesmo tempo leitura, comparação, reta numérica com os números inteiros? Então, propiciar conexões dentro da matemática também é importante para fazer a gente tirar a matemática daquele engessadinho, aonde uma coisa termina, depois vem a outra, depois vem a outra. É um desafio para a gente pensar, porque, de modo geral, os materiais vêm sempre muito nessa toada, mas nós somos professores brasileiros ainda, nossa capacidade de criar e inventar é muito grande. Eu acho que aqui é um grande desafio para a gente poder sair um pouquinho dessa estrutura tão segmentada e buscar mais conexões dentro da matemática e fora da matemática também, né? Porque nós temos aí muitas matemáticas possíveis. A gente tem ainda um pouquinho de tempo, então acho que talvez mais 5 minutinhos para cada uma. Eu preparei então 2 perguntas, né? Uma para a Cristiane e uma para a Tamires. Então, Cris, nós já falamos sobre os desafios da matemática, os antigos e agora os novos com a pandemia. Então eu queria saber o quanto disso tem a ver com a formação dos professores e como é que a formação continuada ela vem para superar esses desafios. Bom, a minha trajetória, maior parte da minha trajetória profissional foi pensando, né, em formação de professores. Então, no Matema, a gente trabalha com este foco, né, pensando na formação de professores, porque nós sabemos, por meio de diversos estudos, que o professor é a variável que mais impacta na aprendizagem dos alunos em sala de aula. Portanto, o professor é peça-chave. O professor é extremamente importante. E como qualquer outra profissão, a gente precisa ter formação contínua para ir olhando, né? Os alunos de hoje não são mais os alunos que a gente trabalhava anos atrás, né? E é preciso cada vez mais conhecer na formação. Eu acho que é um momento rico, onde a gente discute como é que este aluno hoje aprende, né? Ampliar e conhecer como este aluno aprende. Hoje a gente tem aí as neurociências trazendo tanta coisa para pensar, né, sobre este cérebro que aprende, com que intensidade, como é que se dá o trabalho, né? Como é que as memórias se criam, enfim. Acho que a formação é um movimento onde a gente amplia o repertório de práticas para pensar sala de aula. A gente acredita muito numa formação para prática, uma formação onde o professor mergulha na sala de aula, entende as principais dificuldades dos estudantes, traz para o grupo para discutir, porque tem outra coisa que é essencial na formação, é um momento onde a gente não está mais sozinho, onde junto com o outro eu posso aprender junto, eu posso trocar informações. Parece que não, mas a docência ela é muito solitária, sou eu e meus alunos dentro da sala de aula. E quando eu tenho outros pares para discutir, para trabalhar, e quando a gente fala de uma formação voltada para a prática da sala de aula, é vivenciar na formação processos que me permitam refletir e levar para a minha sala.
testar, ver o que dá certo, o que não dá, trazer os registros dos alunos para a gente discutir a respeito daqui, aonde é que estão os grandes impasses, é pensar e atualizar as nossas formas, né, de trabalho. Então, a gente entende, né, que essa formação ela é rica, ela é potente, ela precisa acontecer, ela precisa acontecer no chão da escola e entre os estudantes. Então, acho que vale muito a pena, né, a gente investir o tempo inteiro em formação, né, porque a formação é um movimento contínuo daquele que se inquieta e que quer buscar soluções para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes. E não tem outra via se não for via formação continuada. É o nosso momento ali, é o momento professor, né? É um momento de discussão plena. Então, acho que há muito o que se pensar e fazer sobre formação no país, né? Mas acho que o Rio de Janeiro, em especial, tem aí um trabalho brilhante com formação, né? O tempo inteiro os professores se encontram, discutem, produzem juntos, refletem, e esse movimento é essencial para que a gente possa garantir a qualidade e o avanço do trabalho em sala de aula. Bom, obrigado. Itamires, então, você falou da Lei 10.639. Então, eu tenho uma pergunta para você, né? A gente tem essa lei, né, que é uma lei, não é para ser discutida, né? Ela precisa ser cumprida. Mas para os professores de matemática, você acha que essa lei ela é mais um desafio? Ou você acha que ela vem para ajudar a superar os desafios que a gente já falou aqui? Eu acho que vem mais para ajudar a superar os desafios, assim. Acentuar daquilo, trazer para a realidade aquilo que a gente tem na sala de aula, de associar, de que a escola e de que a educação, né, como um todo, não é uma bolha da sociedade, assim. A gente, como eu falei, a educação não é neutra, né? Existe uma realidade, existe a gente atuando dentro disso. E se a gente pensa, né, na sociedade, então, na construção da história do Brasil, em algo descolado, a escola descolada disso, e que hoje a gente vive, né, os impactos e a realidade disso, a gente não avança. Então, a gente precisa trazer, observar que a escola ela está dentro disso, a escola ela está dentro da sociedade. Então, os desafios que a gente tem na escola, né, dos estudantes que não têm motivação, ou como eu falei anteriormente, dos estudantes que têm algum problema, né, da estrutura familiar. Então, muito é consequência dessa formação. Então, quais são as mazelas que, né, que a herança escravocrata deixou no Brasil? Então, a gente vem com leis para poder, né, afirmativas, para tentar, de certa forma, transformar, inclusive, a forma que a gente olha para a história. Então, como eu falei, tem uma parte da história, né, da matemática, que vem lá antes da Grécia, antes do Antigo Egito. E se a gente traz essas potencialidades, ou se a gente olha para o quilombo, vê como que os quilombos se organizam, e não olhar para tudo isso de uma forma folclórica, mas a própria constituição da história do Brasil. Então, a gente tem, como eu falei, a história do samba, né, a história de como a matemática ela se desenvolve em determinados ambientes, né, como os quilombos, como com as pessoas indígenas, e como também nas próprias periferias. Então, é olhar para os nossos estudantes também, quais são as potencialidades que esses estudantes já possuem. Então, tem estudantes que desenvolvem coisas extremamente absurdas. Se você der, sei lá, um papel, uma tesoura, vão fazer várias coisas. Alguns não tanto. Mas se você colocar uma música e pedir para ela fazer um passinho e falar de ritmo, você pega esse ritmo e fala de fração, você fala de várias coisas, né, da marcação do tempo, isso é matemática. Então, é a gente olhar para isso como uma existência, como algo que já existe, e como que a gente traz isso para a sala de aula. Então, como você falou, a lei ela é obrigatória, a gente precisa se desafiar a pensar como que a gente, como eu falei também, antes da capoeira, mas também não só isso, não só música, não só isso, mas quais cientistas também que a gente não conhece a história. Então, tem um filme que é Estrelas Além do Tempo, que conta a história de mulheres negras, né? 3 mulheres que elas desenvolviam os cálculos para a NASA. Então, essas crianças, elas veem essas referências como mulheres que existiram e histórias que não são contadas, ou seja, histórias
Muitas vezes olham para as pessoas negras só como um lugar de dor e sofrimento, quando, na verdade, existe toda uma história por trás, existe uma potencialidade, existe uma existência em diversos lugares. Então, a gente tem, assim como pessoas não negras também se desenvolvem. Então, a gente precisa tirar desse imaginário desses estudantes esse lugar de inferioridade e colocar como é um lugar possível para todo mundo. Então, ter uma lei que fale dessa obrigatoriedade para que conte a história de forma ressignificada é importante para a gente ter esse avanço também na subjetividade, né? Na forma que esses estudantes vão se ver mesmo, assim, a autoestima, né? A gente está falando, quando eu falei dos sonhos, os sonhos a gente toca a autoestima também. Então, se eu vejo no jornal, se eu ligo a televisão, só vejo falando que no meu bairro morreram pessoas, aconteceu, né? Teve invasão, enfim, da polícia, ou teve troca de tiro, enfim, essas coisas. Qual é o imaginário que eu vou construir? Mas se eu consigo ver também quais são as potencialidades, como que, por exemplo, na minha pesquisa sobre educação financeira, eu investiguei como que as pessoas numa periferia de Salvador têm se organizado financeiramente. Então, existem os caixas, né? Aqui no Rio chamam de caixinha, mas lá chamam de caixa, e eu chamei na pesquisa de caixa financeiro. Um grupo se junta e todo mundo deposita a mesma quantidade de dinheiro, e é uma forma que as pessoas fazem de se organizar financeiramente. Então, quantas famílias já organizam esses caixinhas? É uma forma de fazer poupança coletiva. Então, se a gente olha para isso, né, como uma potencialidade, como que a gente impulsiona isso? Se eu pego isso que eu vejo, na comunidade tal acontece isso, e eu pego isso e utilizo para pensar, inclusive, a ideia de juro na sala, então olha a potencialidade disso. Eu estou ressignificando essa ideia do imaginário, inclusive, da comunidade ou de uma periferia. Então, assim, é possível a gente olhar e transformar essa história, né? Essa história do Brasil, como a Cristiane falou, nós somos professores brasileiros. Então, assim, como que a gente consegue pensar nessa Constituição do Brasil enquanto nação, né? Enquanto que já é, mas que ainda pode ser. Então, como que a gente pode potencializar isso, assim? E eu acho que vai muito de olhar já qual é a potência que a gente tem na escola, qual é a potência que a gente tem em cada estudante, que é que a gente consegue desenvolver essa habilidade. Às vezes, basta a gente fazer eu não sei como eu vou fazer, eu não tenho habilidade, não tenho ideias para isso. Faz um questionário, pede para as crianças falar o que você tem, o que você quer que tenha na sala de matemática, na aula de matemática. Eles vão te dar várias ideias. Vão falar coisas absurdas, claro, coisas que você não vai conseguir fazer. Mas vão falar coisas que vão te dar ideias. Então, assim, às vezes, né, inclusive essa ideia da sala de aula invertida. Então, trazer o estudante, né, dar um material para ler, dar um material, pede para refletirem, pegar um samba e, por exemplo, estou com um samba na cabeça, mas é porque eu acho que aqui no Rio, quando eu cheguei no Rio, eu falei, nossa, que potência, que eu sou baiana, são outras tecnologias, mas como que a gente faz isso também, assim, né, ser ressignificado, e inclusive vindo das ideias dos estudantes, sabe? E a gente tem um mito que a gente precisa derrubar, que é o mito de que a aula de matemática não é uma aula crítica, né? Ela tem que ser uma aula crítica, né? Eu estou gostando muito da nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então eu vou agradecer, Cristiane e Tica, eu vou agradecer a Tamires Purificação pela presença de vocês, pelas falas que foram ótimas. Pedir então para vocês se despedirem brevemente e mais uma vez agradecer. Obrigado. Cristiane. Bom, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço essa possibilidade. Tamires, foi ótimo te ouvir, né? Como é importante essa troca aqui, seus comentários também, Cleiton, obrigado. Acho que a gente precisa só deixar aqui, né, uma mensagem de que ensinar matemática é uma aposta de futuro e é uma aposta otimista, desde que a gente tenha aqui a convicção, né, de que cada aluno é capaz de aprender, é capaz de alcançar aí a sua aprendizagem. Então, desejo um excelente trabalho para todos esses profissionais que eu respeito demais, que é cada professor na sua sala de aula. Obrigado. Então, Tamires. Eu agradeço, né, pelo convite e poder estar aqui trocando, né, esses conhecimentos e as nossas ideias sobre a ideia de como a gente vê a matemática, de como a gente pode fazer a matemática ser melhor também, assim, né, como a Cristiane falou, o Cleiton também falou, e inclusive continuar nessa formação, porque a gente aprende muito quando a gente troca. A Cristiane também falou isso. Então, a gente romper essa ideia de que um professor ou uma professora não pode trocar com o outro, né, porque
ou não quer falar, pergunta assim, como que você ensina o conteúdo tal? Como que você faz determinada coisa? Nessa troca com os nossos pares, a gente avança. Então, assim, esse evento, né, para quem está participando desse evento e outros eventos que vão vir também, é extremamente importante. Divulga para quem não veio, fala lá na sua unidade, né? Vamos lá na sua escola. Poxa, foi bem legal aquela conversa. Ou não também, às vezes a gente não concorda com tudo, mas como que a gente consegue criar novas ideias ou fazer algo de uma outra forma? Então a gente avança nisso, assim. E é isso, obrigada e até a próxima. Obrigado. Concordo, a gente, como professor de matemática, a gente tem que estar entre os pares, então eu agradeço essas duas professoras de matemática que estiveram aqui comigo. Agradeço também a todos e todas que acompanharam a gente até aqui. Lembrando que esse vídeo, assim como todos os outros da segunda edição da Semana do Fundamental 2, vai estar disponível no YouTube da Multirio, né? Ele vai continuar disponível lá, então conte para os seus colegas, para os seus colegas de profissão, professores de matemática e também de outros componentes, né? Vamos assistir, vamos entender e é isso, né? Esse foi apenas um dos vídeos, uma das rodas de conversa da Semana do Fundamental. Ainda tem algumas outras vindo por aí, então fiquem atentos ao canal da Multirio e é isso. Obrigado a todas e todas, um grande abraço.